Romanos capítulo 8, versículo 28. Eu não sei se você já consegue discernir, já consegue entender o ambiente espiritual nesse lugar, mas eu te convido a estar sensível à presença do Senhor neste lugar. Eu te convido a estar sensível à presença, porque o Senhor, Ele já está aqui nesse lugar. Ele já está manifestando, Ele já está transformando, Ele já está curando. Nós apenas vamos dar sequência com a palavra, mas o Senhor, Ele já está fluindo neste lugar. Eu não sei você, mas eu estou com grandes expectativas. O Senhor hoje, Ele colocou algo no meu coração que, não sei, sabe quando às vezes a gente tem uma expectativa diferente? E hoje eu estou com essa expectativa diferente, não porque eu vou pregar aqui, não porque nós vamos fazer aqui, mas por aquilo que Ele é capaz de fazer, por aquilo que Ele é poderoso para fazer, por aquilo que Ele está fazendo e Ele está manifestando. E à medida que nós adentramos na presença dEle, nós temos o livre acesso a tudo isso. Cabe a nós entendermos, discernirmos e adentrarmos nesse ambiente espiritual. Por isso eu te convido a não se distrair. Não se distraia. Talvez está um pouco calor, você está um pouco agitado. Talvez seu dia foi um pouquinho conturbado. Talvez você está com alguma preocupação lá fora. Eu te convido mais 40, 50 minutinhos a deixar isso do lado de fora e colocar sua mente cativa ao Senhor nesse momento. Que você possa manter a sua mente cativa ao Senhor nesse momento, porque o Senhor está aqui. E toda vez que nós encontramos com a presença do Senhor, eu quero te convidar a entender isso. Que toda vez que nós encontramos com a presença do Senhor, que nós vamos de encontro e nos posicionamos a estar na presença dEle, nós não podemos deixar Ele passar batido sem que nada aconteça. Porque aonde Jesus passa, há transformação, há restauração, há cura, há resposta, há milagres, há solução, há transformação. E eu creio que o Senhor, Ele já está passando, Ele já está passeando aqui no meio nessa noite. Eu creio que o Senhor já está passando e já está manifestando, e Ele vai continuar a fazer aquilo que Ele tem para fazer. E não foi à toa que você veio aqui hoje. Entenda, hoje não é mais um culto de quinta-feira. Hoje não é somente mais um culto, mas é o culto. É um momento que o Senhor preparou para eu e você nos encontrarmos com Ele. Até chegar domingo, nosso próximo culto, hoje é o melhor culto. Então desfrute desse momento, esteja com a sua mente cativa à obediência de Cristo. Que se por algum motivo vier algum pensamento, alguma perturbação, que você tem autoridade para dar uma ordem à sua mente e falar: mente, aquieta-te diante da presença do Senhor. Porque por onde o Senhor passava quando Ele estava ministrando, quando o Senhor passava por aquelas terras que Ele ia ministrando, naquelas cidades, aonde Ele passava, as multidões paravam para ouvir Ele. E nós vamos parar hoje para ouvir Ele, aquilo que Ele tem para falar. Romanos capítulo 8, versículo 28, eu acredito que todos conhecem essa palavra. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, amém? Feche seus olhos por mais um instante. Pai, nós consagramos a Ti esse momento da palavra. Que a nossa mente esteja cativa à obediência de Cristo neste momento. Que os nossos ouvidos estejam abertos a ouvir a Tua voz, a voz do Teu Espírito Santo a ministrar os nossos corações, Pai. Pai, eu coloco a minha vida diante da Tua presença, eu peço que não venha ser o Renan a ministrar nada que está no coração e na mente dele, no meu coração e na minha mente. Mas que o Teu Espírito tenha total liberdade a fluir pela minha vida. Eu coloco a minha vida cativa a Ti agora, Jesus. Flui com liberdade nessa noite, Pai. A palavra que o Senhor tem preparada, que ela venha cair como uma semente em terra fértil na vida de cada um que está aqui presente, ó Pai. E que nós possamos sair transformados deste lugar, que cada um que adentrou neste lugar, cada um que está assistindo no seu lar este culto, cada um que vai ouvir posteriormente essa palavra, venha ser transformado e edificado, ó Pai. Continua conosco nesse momento, nos ministrando e falando conosco em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Aleluias, pode sentar. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com a igreja hoje,
uma palavra que o Senhor ele ministrou ao meu coração. Confesso que até hoje pela manhã eu não tinha uma palavra específica para ministrar. Geralmente a gente sempre anda com uma palavra preparada, só que hoje eu não tinha uma palavra preparada. Não que eu entendesse que o Senhor queria ministrar nessa noite. E na correria do dia a dia, trabalho, afazeres, aquela turbulência nossa, durante o dia eu orando, Senhor, eu preciso de uma palavra, eu preciso ministrar essa noite, o que o Senhor quer falar? E o Senhor trouxe essa palavra, e o tema que eu quero deixar nessa palavra hoje é tudo coopera. Tudo coopera. Assim como diz em Romanos capítulo 8, 28, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E inicialmente eu queria destrinchar esse versículo em 3 partes, eu queria dividir ele em 3 partes para nós voltarmos um entendimento para aquilo que o Senhor ele tem a nos ministrar hoje. E a primeira parte que eu queria separar é a primeira parte do versículo que diz: sabemos que todas as coisas cooperam. Quem aqui sabe que todas as coisas cooperam? Nós ouvimos isso muitas vezes no nosso dia a dia. Nós ouvimos isso muitas vezes, Azaf, quando nós estamos principalmente em dificuldades, em problemas. Nós ouvimos, calma, tudo coopera, todas as coisas cooperam. Nós vivemos essa palavra talvez que diariamente. Então nós já temos um entendimento, nós já entendemos que todos os eventos e todas as circunstâncias da vida, tudo aquilo que nós passamos, todos os eventos e todas as circunstâncias da vida que nós passamos, elas cooperam. Nós vivemos isso rotineiramente. E através de todas as coisas, todos os eventos, as circunstâncias cooperarem, nós entendemos, nós somos levados ao entendimento que Deus, Ele usa sim, todas as circunstâncias da nossa vida. O Senhor, Ele usa tudo aquilo que nós vivemos, sejam as coisas boas ou sejam as coisas ruins. Deus usa todas as coisas, por isso que nós vivemos essa palavra, que todas as coisas cooperam. E nós temos esse entendimento, é um versículo que muitas vezes nós até proferimos no automático. E se nós formos avançar um pouquinho, todas as coisas cooperam, vamos continuar o versículo. Para o bem, aqueles que amam. Todas as coisas cooperam para quem? Para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas elas cooperam para aqueles que amam. Todas as coisas elas vão cooperar para aqueles que amam a Deus. Nós vivemos diariamente essa palavra, buscando esse entendimento, tentando trazer isso como verdade. Todas as coisas cooperam, todas as coisas cooperam. Mas nós precisamos entender que há um contexto geral, há algo mais complexo por trás desse versículo. Todas as coisas cooperam sim, todas as circunstâncias cooperam sim, todos os eventos da nossa vida cooperam sim, mas cooperam para aqueles que amam a Deus. Cooperam para aqueles que amam a Deus. Deus vai usar sim todas as circunstâncias, Deus vai usar todos os eventos para cooperar com a minha, com a sua vida, mas para isso nós precisamos amar a Deus. E se nós formos avançar mais um pouquinho, antes de avançar um pouquinho, todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam. Qual é o primeiro mandamento que o Senhor deixou para mim e para você? O primeiro mandamento como lei: amar a Deus acima de todas as coisas. Então, se nós formos pegar a palavra num contexto geral, na sua complexidade toda, ela está intimamente ligada em todos os versículos. Porque para todas as coisas cooperarem, eu preciso fazer o básico, o feijão com arroz, que é o primeiro mandamento que o Senhor deixou, que é amar a Ele acima de todas as coisas. Eu amando ao Senhor acima de todas as coisas elas vão cooperar para o meu bem. O primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. E isso está disponível para quem, igreja? Está disponível para todos, para mim, para você, para todos. É algo onde o Senhor Ele não faz discriminação de pessoas, Ele apenas coloca uma condição, que é necessário amar a Ele para que nós venhamos viver um ambiente em que todas as coisas cooperam. Ela está disponível a todos que amam viver. Quem aqui ama a Deus?
Quem aqui ama a Deus verdadeiramente? Então todas as coisas vão cooperar se você ama verdadeiramente o Senhor. Todos os eventos, todas as circunstâncias da sua vida vão cooperar para o seu bem, se você verdadeiramente ama ao Senhor, como você diz, como eu e você nós dizemos. E se nós avançarmos um pouquinho na próxima parte desse versículo, vamos colocar como a parte C desse versículo: cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem são chamados, igreja? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, que são chamados. Quem são chamados? O Senhor escolheu a todos, o Senhor veio para todos, para o pecador. Quem aqui um dia era pecador? O Senhor, Ele veio para todos, principalmente para os pecadores, para nós pecadores. E aqui a palavra do Senhor, ela diz, através do livro de Romanos, que todas as coisas vão cooperar. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós somos chamados. E entenda algo, nós somos chamados não porque nós merecemos. O Senhor nos amou primeiro, não porque nós merecemos. O Senhor escolheu eu e você desde antes da fundação. Não é porque Ele olhou para mim e para você e falou: ah, que bonitinho, Ele está fazendo por merecer. Não foi por causa disso. Mas é por causa da graça dEle, do favor imerecido que vem dEle e recai sobre a mim e sobre a sua vida. Porque pela graça sois salvos, diz a palavra do Senhor. Pela graça nós somos salvos. Pela graça nós somos chamados. Pela graça nós somos remidos. Não é por aquilo que nós fazemos, não é pelas nossas atitudes, não é pelas nossas obras, mas é pelo favor imerecido do Senhor que nós somos chamados. E nós fomos chamados para viver o segundo o propósito dEle. E antes do Senhor nos chamar, tudo já cooperava. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Nós somos chamados pela graça. Nós somos chamados pela graça para a salvação, para a santificação e para a glorificação. Amém? E muitas vezes, como eu disse, nós vivemos esse versículo diariamente, nós ministramos isso para nós e nas pessoas. Todas as coisas cooperam. Furou o pneu do carro, todas as coisas cooperam. Principalmente quando acontece alguma coisa ruim, todas as coisas cooperam. E hoje eu quero trazer uma visão um pouquinho diferente para você, porque muitas vezes nós perdemos princípios básicos do verdadeiro evangelho. Nós perdemos princípios básicos daquilo que verdadeiramente são os propósitos do Senhor pelo qual nós somos chamados. Muitas vezes nós vivemos sobre uma palavra onde nós declaramos: todas as coisas cooperam para o bem. Mas quando eu ministro, eu declaro essa palavra, eu entendo essa palavra, muitas das vezes eu trago esse entendimento que todas as coisas cooperam para o meu bem. E quando nós declaramos que todas as coisas cooperam, o propósito não é cooperar. Quando essa palavra nos diz que todas as coisas cooperam, o propósito não é cooperar para um benefício próprio, para uma satisfação própria. Muitas vezes nós vivemos essa palavra e nós tomamos ela como certa verdade, mas isso se torna uma verdade somente para mim, porque talvez eu estou num momento onde eu estou precisando que as coisas cooperem. As coisas não têm cooperado como eu imaginava, as coisas não têm cooperado como eu buscava, as coisas não têm cooperado como talvez me ensinaram um dia. Só que aqui, quando nós entendemos essa palavra, o propósito para tudo cooperar não é um benefício próprio ou uma satisfação própria. O propósito para tudo cooperar é para que a graça de Deus seja manifesta e que haja salvação, santificação e a glorificação de Deus. É para isso que todas as coisas cooperam. Quando nós lemos este versículo, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, muitas vezes nós nos tornamos indiretamente egoístas, porque nós pegamos a palavra e eu pego ela só para mim, todas as coisas vão cooperar para o bem do Renan.
todas as coisas vão cooperar para o Renan, porque ele precisa se satisfazer em algo. Ele precisa ter uma realização própria que ele está buscando. Ele precisa alcançar algo que ele traçou como objetivo. E muitas vezes nós vivemos isso como verdade. E nós precisamos ter o pleno entendimento. Eu quero que você entenda, que seu coração esteja aberto a entender isso nessa noite. Nós precisamos ter um pleno entendimento. Eu não estou dizendo que as coisas não vão cooperar para o nosso bem. Elas vão cooperar para o nosso bem também. Mas eu quero te trazer um entendimento, assim como o Senhor trouxe ao meu coração, que todas as coisas cooperam para o bem, mas não é somente para o bem do Renan. Todas as coisas não cooperam somente para o bem de realizar a minha vontade. Todas as coisas cooperam para o bem, não somente o bem de realizar o meu sonho. Todas as coisas cooperam para o bem, não somente pelo que eu quero, mas todas as coisas cooperam para o bem do reino, para que os propósitos do Senhor sejam estabelecidos através da minha vida, na minha vida e na sua vida. Aleluias. Em alguns momentos as coisas vão cooperar para realizar a nossa vontade. E o Senhor trabalha para isso também. Só que em alguns momentos as coisas vão cooperar contrário à nossa vontade, mas favorável à vontade do Senhor, para que haja santificação, transformação e glorificação do nome dEle. E nós precisamos entender isso para que nós não venhamos nos frustrar. No verdadeiro evangelho, tudo coopera para que haja a transformação, a santificação e para que a glória de Deus ela seja manifesta. Tudo coopera. Tudo coopera. E o Senhor tem me levado a ter esse entendimento. O Senhor tem ministrado muito ao meu coração. Só que o Senhor tem trazido algo ao meu coração, que agora eu vou entrar um pouquinho na ênfase dessa ministração dessa noite. Que todas as coisas elas cooperam sim, mas eu e você como igreja nós precisamos nos posicionar e assumir responsabilidades. Todas as coisas cooperam, entenda isso, mas eu e você precisamos nos posicionar e assumir responsabilidades que cabem a mim e a você. Amém? E talvez você se pergunte, Renan, tá bom, mas como? Como isso? Todas as coisas vão cooperar, eu preciso me posicionar, mas como? O fato de tudo cooperar não isenta eu e você de nós vivermos uma vida aonde eu ande em espírito e mantenha um relacionamento constante e estável com Deus. O fato da palavra do Senhor em Romanos 8:28 dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não isenta eu e você de nós assumirmos a nossa responsabilidade, de ter uma vida onde nós venhamos a caminhar de forma íntegra e posicionados na presença do Senhor. Não basta só eu amar, eu preciso me posicionar em amor, assumir as responsabilidades que foi delegada a mim. O Senhor, Ele abre os céus, Ele libera as bênçãos, Ele declarou a palavra dEle, mas eu e você cabe tomar a decisão, escolher se posicionar ou não, e viver centralizado na vontade do Senhor. Nós precisamos ter esse entendimento, igreja, que nós não podemos delegar as nossas responsabilidades, o nosso posicionamento para o Senhor. O posicionamento que o Senhor tinha que tomar, a decisão que o Pai tinha que tomar, já foi tomada milhares de anos atrás, Asaf, aonde Ele tomou a decisão de enviar o Seu único Filho, por amor a mim e a você. Porque Deus enviou o Seu único Filho ao mundo. O único Filho ao mundo Ele enviou. Por mim e por você, pelos nossos pecados, para que nós não venhamos a perecer. O véu se rasgou de ponta a ponta, Ele liberou acesso, nós temos livre acesso. Talvez antigamente nós poderíamos até falar, eu posso delegar. Eu preciso mandar o sacerdote lá fazer a oferta. Eu preciso, ele vai lá, não. O véu se rasgou, eu e você vamos. Não é mais o líder, o pastor, o seu amigo, o seu irmão em Cristo que vai. É eu e você que vamos. Não é mais o seu irmão do lado que vai se posicionar e andar em fé, e você vai andar na sombra da fé dele. Não, eu e você vamos assumir, precisamos assumir a nossa responsabilidade para andarmos em fé, termos uma vida íntegra na presença do Senhor e vivermos uma palavra onde tudo vai cooperar para o nosso bem. Aleluia.
precisamos manter um relacionamento constante e estável com o Senhor. Embora Romanos 8:28 enfatize a soberania de Deus, ele também apresenta condições que exigem uma resposta ativa de nós cristãos. Eu vou repetir mais uma vez. Embora em Romanos 8:28, o versículo que nós lemos, enfatize a soberania de Deus, que o Senhor é soberano, todas as coisas cooperam, ele também apresenta condições que exigem uma resposta ativa de nós cristãos. Igreja, eu e você como cristão, nós precisamos assumir nosso papel. Nós precisamos assumir esse papel, e quando eu digo um papel, não é um título de cristão, não é um título de evangélico, não é isso, mas é uma posição de filhos. Uma posição de filhos aonde não importa título, mas aquilo que nós vivemos. Uma árvore, ela é conhecida pelos frutos. A árvore, ela se conhece, ela é validada pelos frutos. Assim a nossa vida, ela é validada pelos frutos, pela maneira que nós posicionamos, pela maneira que nós assumimos o nosso papel e vivemos efetivamente aquilo que o Senhor chamou eu e você para vivermos. O Senhor nos chamou para vivermos como filhos. O Senhor chamou eu e você para vivermos como sacerdotes. O Senhor chamou eu e você para vivermos como embaixadores do reino nessa terra. Você sabe o que é um embaixador? É aquele que representa. O embaixador é aquele que representa uma nação. Assim como lá nos Estados Unidos existe a embaixada brasileira e aqui no Brasil existe a embaixada americana. Dentro daquele território existe um embaixador, um representante. O que rege ali são as leis daquela embaixada. O que rege ali é o que aquela embaixada diz, o que aquela origem diz. E a palavra declara que eu e você somos embaixadores do reino. A palavra declara que eu e você não somos desse mundo, mas nós somos de lá. Nós somos dos céus, nós voltaremos para lá, para as regiões celestiais, aonde há um lugar assentado ao trono à direita do Pai. E se eu e você somos lá e estamos aqui como embaixadores nessa terra, eu não sei se você está entendendo, mas significa que eu e você estamos aqui, e o que vai reger a minha vida e a sua vida aqui, não é o que esse mundo dita, não é o que as leis deste mundo dita, não é o que as verdades deste mundo dita, mas é aquilo que está selado nos ares espirituais, é aquilo que está dito na verdade espiritual, no ambiente espiritual sobre a mim, sobre a sua vida, é as verdades que foram proferidas pelo Pai, que regem sobre a mim e sobre a sua vida, e Ele trouxe nós, para que nós venhamos ser embaixadores nessa terra. Ei, escuta, você é um embaixador no seu trabalho, você é um embaixador na sua casa, você é um embaixador por onde você anda, e como eu disse aqui, não é somente um título, o embaixador ele não tem somente um título, nós não vamos colocar um crachá, embaixador do reino, e sair por aí por um crachá, não é sobre isso. Porque quando Jesus passava pelas multidões, passava por aquelas cidades, as pessoas olhavam para Ele, não viam uma placa, não vinha Jesus escrito na testa dele, não vinha Jesus escrito em nada, mas viam os frutos que Ele produzia. As pessoas olhavam para Ele e falavam: ei, este homem não é daqui, isso que Ele carrega não é daqui, Ele tem algo diferente. Por onde Ele passa, as coisas não acontecem como nós estamos acostumados, há algo diferente sendo trazido à existência neste lugar. E a palavra do Senhor diz que nós somos filhos e somos embaixadores dEle. E que nós faríamos obras ainda maiores do que o Senhor faria. Não quer dizer que nós vamos ser melhores que Jesus, mas quer dizer que nós vamos andar como Ele andou por essa terra. E por nós andarmos como Ele andou por essa terra, nos posicionando, todas as coisas elas vão cooperar para o nosso bem. Por onde Jesus passava, todas as coisas cooperavam. Por onde Jesus passava, havia prosperidade. Por onde Jesus passava, havia cura. Por onde Jesus passava, havia transformação. Por onde Jesus passava, todas as coisas cooperavam. Porque Ele estava alinhado com a vontade do Pai, vivendo sobre uma vontade, sendo submisso a essa vontade. E nós precisamos ter esse entendimento, que nós precisamos assumir essa responsabilidade. E Jesus, Ele assumiu essa responsabilidade de vir a essa terra como homem, como carne, assim como eu e você. Ele teve que assumir essa responsabilidade, e com nós cristãos não pode ser diferente.
Nós precisamos assumir, parar de se esconder e assumir quem nós somos em Cristo. E quando eu te digo assumir quem nós somos em Cristo, não é você assumir uma identidade de cristão somente, não, mas você assumir uma vida de cristão. Uma vida onde nós cremos na palavra, naquilo que a palavra libera sobre nós. Aleluia. Nós precisamos assumir o nosso papel. Como nós assumimos nosso papel? O próprio versículo, esse versículo já trouxe. Primeiro ponto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Como eu assumo o meu papel? Amando a Deus acima de todas as coisas. O primeiro e princípio, fundamento básico, para mim assumir o meu papel é amar a Deus acima de todas as coisas. Todas as coisas. Acima de família, acima de trabalho, acima de finanças, acima de emoções, acima de todas as coisas. Primeiro vem Deus, e através de Deus Ele coordena todas as coisas da nossa vida. O primeiro passo de eu assumir o meu papel como cristão, de nós assumirmos nosso papel, é amar a Deus. E quando nós falamos em amar a Deus, muitas vezes nós entendemos o amar a Deus somente como um sentimento. E amar a Deus não é somente um sentimento. Amar precisa ser demonstrado. E aí eu pergunto a você, nós temos demonstrado o nosso amor ao Senhor? Nós temos demonstrado em tudo que nós fazemos que nós amamos ao Senhor? Por onde nós passamos, por onde nós andamos, por onde nós caminhamos no nosso dia a dia, as pessoas conseguem olhar para mim, para você, e olhar e falar, meu, ele ama a Deus, essa pessoa ama a Deus, o Asaf ama a Deus, eu vejo na vida dele, o Bento ama a Deus, o Reina ama a Deus. Será que as pessoas podem olhar para nós e identificar isso? Abra um parênteses e fica um alerta, se não está acontecendo isso, se as pessoas não estão identificando, tem alguma coisa de errado. Nós não estamos amando a Deus acima de todas as coisas. Nós estamos apenas demonstrando um sentimento. E amar a Deus não é somente demonstrar um sentimento. Não é somente sentir, mas é demonstrar esse sentimento. Ah, mas Deus me ama. A palavra de Deus diz que o Senhor me ama. Se Deus me ama, está tudo certo, eu já estou com o meu lugarzinho garantido no céu. Ah, irmão, você não sabe como é bom retribuir esse amor. É bom quando a gente ama a Deus e tem um amor retribuído, não é? E quando a gente ama a Deus, alguns aqui já devem ter passado aquele amor que você amou alguém ali, o amor não correspondido. Como é que você se sentiu? Frustração, um sentimento de desprezo, né? Imagina como o Senhor se sente quando nós não amamos e retribuímos o amor dele. Não é que o Senhor, ele precisa do nosso amor, mas para as coisas contribuírem para o nosso bem, nós precisamos demonstrar esse amor. Para as coisas contribuírem, nós precisamos demonstrar esse amor, amando a Deus verdadeiramente. Como nós vamos demonstrar esse amor? Em obediência, o buscando diariamente e renunciando o pecado diariamente. Através das nossas atitudes, nós demonstramos o nosso amor a Deus. Eu dizer que eu amo a Deus é uma coisa. Eu dizer que eu amo alguém é uma pessoa. Eu vou usar o meu exemplo como casal. Eu dizer que amo a minha esposa, a pastora Maiara, é uma coisa. Agora, eu dizer a ela que a amo e chegar com uma flor vai ser totalmente diferente, não vai? Não que o amor precisa disso, mas para ser evidenciado, nós precisamos tomar essa atitude. O amor, ele precisa ser evidenciado. O nosso amor a Deus, quando nós falamos que amamos a Deus, o Senhor nos amou de tal maneira que evidenciou o seu amor através do envio do seu único Filho para nos libertar do cativeiro eterno das trevas da morte. O Senhor, ele demonstrou
Ele poderia muito bem, eu amo vocês, vocês estão livres, mas não foi somente isso. Não foi um amor somente de palavras. O Senhor, Ele demonstrou o seu amor em palavras e atitudes. E nós, como os cristãos, para vivermos uma vida íntegra, onde tudo vai cooperar para o propósito do Senhor, não para o nosso bem somente. Nós precisamos viver um amor onde nós demonstramos o quanto nós amamos ao Senhor, em atitudes, em obediência, em sacrifício, em renúncia ao pecado. Quando o pecado vir, eu dizer não. Quando a tentação vir, eu dizer não. Quando o convite indevido vir, eu dizer não. Quando o desejo pecaminoso vir, eu dizer não. Quando a vontade pecaminosa vier e eu dizer não. Quando Deus me pedir algo para eu renunciar e entregar ao Senhor. Eu ser obediente ao Senhor por amor ao propósito, ao reino. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E contribui efetivamente para o propósito do Senhor. Aleluia. Tá bom, Renan, o que mais? Além de amar, entendi. Vamos amar o Senhor. Eu já faço isso mais ou menos, mas vamos fazer. Talvez você está pensando aí. O que mais? Viver a fé e não somente ter fé. Viver a fé e não somente ter fé. Quando eu falo que eu tenho fé, eu acredito. Legal. Quando eu vivo a fé, eu pratico. Quando eu tenho fé, eu acredito. Mas quando eu vivo a fé, eu pratico. Ter fé é só acreditar. Viver em fé é praticar. O Senhor chamou eu e você não somente para termos fé, igreja. Acreditar é fácil. Meu último culto que eu ministrei sobre fé, já me aprofundei um pouquinho nesse assunto, eu não quero me aprofundar tanto hoje. Mas o Senhor está chamando num tempo para mim e para você como igreja, deixar de somente ter fé e começar a vivermos a fé. Porque quando eu amo ao Senhor, quando eu digo que eu amo ao Senhor acima de todas as coisas, quando eu digo que eu amo ao Senhor, que eu cumpro o primeiro mandamento como promessa, que eu cumpro a primeira palavra que Ele deixou para mim, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Quando eu digo que eu amo ao Senhor, eu não somente tenho fé, mas eu vivo a minha vida em fé. Eu não somente eu digo, mas eu acredito. Eu acredito tanto, eu tenho tanta fé que ela sai de um nível de ter fé e eu passo a viver fé. O Senhor está tirando eu e você, igreja, pega essa palavra, o Senhor está tirando eu e você do ambiente de ter fé e está subindo um degrau aonde nós vamos agregar ao ter fé, nós vamos agregar, além de ter fé, nós vamos viver em fé. Nós vamos viver em fé, o Senhor está chamando eu e você, igreja, para nós vivermos em fé, não somente acreditar, Asaf, Deus pode curar, mas você vai orar para curar? Deus pode libertar, mas você se posiciona para Deus libertar? Deus pode me dar tal coisa, mas você dá passos de fé para alcançar tal coisa? Deus pode salvar minha família, mas você tem orado pela sua família? O Senhor está tirando nós igreja, como desse ambiente de somente crer. Eu acredito que Deus pode fazer, para uma atmosfera onde eu não vou me posicionar somente, Deus pode fazer. Não, Deus pode fazer. Ele demonstrou na palavra dele que Ele quer fazer, e eu creio que o Senhor vai fazer, e eu vou me posicionar até que Ele faça ou prove o contrário. O Senhor, Ele está nos ativando, nos levando a uma nova atmosfera de vida. O Senhor, Ele está nos levando a uma nova atmosfera de vida, a nós nos posicionarmos e vivermos verdadeiramente cada palavra que está escrita aqui. Nós precisamos tomar isso aqui como verdade, e não deixarmos perder os princípios básicos do Evangelho. Como eu disse no início, muitas vezes nós confundimos. Nós confundimos e nós somos egoístas. Nós queremos que as coisas contribuam para nós, para os nossos deleites, para os nossos prazeres, para as nossas vontades, para os nossos sonhos. Eu. E aonde fica o reino? Aonde fica a vontade soberana do Senhor? E além de muitas vezes nós queremos tudo para nós, nós não nos posicionamos nem para isso.
Nem para isso nós vivemos a fé, nós só temos fé para nós. Em alguns momentos vamos nos posicionar, Deus vai fazer para nós, mas nós jamais podemos esquecer que o propósito maior é que a palavra dele se cumpra, que o reino seja estabelecido, e que haja transformação, que haja salvação, que haja cura e que haja glorificação do nome de Deus para essa terra. Abre lá comigo em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 7. Pois vivemos por fé, não pelo que vemos. Viver a fé, não somente ter fé. Nós não vivemos por aquilo que nossos olhos vê. Nós vivemos por fé, nós não vivemos por vista. Nós não vivemos por aquilo que nossos olhos aqui carnais enxergam. Nós não vivemos por aquilo que os nossos olhos aqui estão contemplando nessa terra. Mas nós vivemos por fé, por aquilo que o Senhor revelou através da palavra, por aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, mas através do seu Espírito o Senhor revelou àqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que o Senhor tem preparado, a palavra diz isso. Mas se nós formos continuar nesse versículo, abre lá comigo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Não estava aqui para ler, mas vamos ler lá. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para quem? Para aqueles que o amam. Versículo 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas o Senhor, através do seu Espírito, revelou a nós, revelou àqueles que o amam. O Senhor já revelou para mim e a você, através da palavra, aquilo que Ele tem para nós vivermos. E nós precisamos viver em fé, viver essa fé que nós temos, e não somente ter fé. Não basta só acreditar, nós precisamos praticar isso diariamente. Como praticar isso, Renan? Praticar isso no meu trabalho, praticar isso na minha casa, praticar isso com meus colegas na faculdade, numa roda de amigos. Aonde eu estiver, as pessoas precisam olhar e ser impactadas pela fé que eu carrego. Não porque somente eu acredito, porque a partir do momento que eu só acredito, vira algo positivo somente. Se eu somente acreditar e lançar essas palavras de acreditar, me fugiu a palavra agora, mas eu vou lembrar. Ela vai vir. Quando eu só acredito, as pessoas me olham como uma pessoa positiva somente quando eu só acredito. Elas levam tudo pelo motivacional. Eu viro uma pessoa motivacional, motivadora, porque eu acredito e eu estou estimulando. Oi? Não, ainda não é essa. Deus vai trazer. As pessoas elas olham para mim e eu viro aquela pessoa motivacional. Eu estou ali motivando, eu estou incentivando elas a acreditarem. Só que a partir do momento que eu tenho esse posicionamento de ter a fé, mas não somente motivar elas, mas eu vivo a fé, a visão muda. As pessoas não olham para mais, ele está ali incentivando a gente. Não, peraí, ele está falando, mas ele vive. Peraí, olha para a vida da Amanda, ela está pregando isso, mas olha a vida dela. Aconteceu um problema e ela está alegre. Era para estar chorando, está rindo. Era para estar triste, está feliz. Era para estar nervosa, brava por causa de uma situação, mas está alegre, saltando de alegria, adorando ao Senhor. As pessoas precisam olhar, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de nós nos posicionarmos e vivermos a palavra que nós acreditamos.
Se a palavra do Senhor, ela diz, nos orienta, que a alegria do Senhor é a nossa força, as pessoas precisam olhar para mim e para você, e não ver somente uma alegria dita, mas uma alegria vivenciada e evidenciada, aonde verdadeiramente elas vão olhar para mim, vão para você e vão dizer: eu vejo nele que a alegria do Senhor é a força dele, não porque ele está dizendo, não porque ele está falando, mas porque ele está demonstrando isso, ele está se posicionando nisso, e ele está vivendo isso em verdade. O Senhor chamou eu e você para vivermos a palavra em verdade, para nós vivermos em fé verdadeiramente, vivermos em fé e andando em espírito a todo instante. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Filipenses capítulo 4, versículo 8, versículo 9. Tá bom, Renan, como eu vou viver em fé, como eu vou andar em espírito a todo tempo? Vamos lá, só 2 pontos. Finalmente, irmãos, finalmente, igreja, finalmente, Renan, você pode colocar seu nome aí? Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Como eu vou viver em fé? Versículo 9. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Ponham em prática. Viver em fé é colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos em cada culto, em cada momento de intimidade, tudo aquilo que nós recebemos, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós vimos, é nós colocarmos em prática isso diariamente em nossas vidas, e o Deus da paz, o Deus de amor, estará comigo e com você todos os dias, fazendo com que todas as coisas contribuam para o nosso bem, e para que o propósito dele se cumpra nas nossas vidas e na vida daqueles que cruzarem o nosso caminho, e todos nessa terra. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5. Verso 22 e 23. Como viver em espírito? Viver em espírito, eu preciso carregar o fruto do espírito. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Verso 25 também. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Como eu vou viver em fé? Como eu vou andar em Espírito? Tendo alegria, sendo uma pessoa alegre, vivendo em amor, em paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e tendo domínio próprio. É demonstrando isso todos os dias da minha vida. Quando vir um pensamento de raiva, é lembrar, não, o fruto do Espírito não é raiva, é amor. Quando vier o sentimento de tristeza, não, no fruto do Espírito não há tristeza, mas há alegria. Quando vier na minha mente o ódio, não, o fruto do Espírito não carrega ódio, mas ele carrega a amabilidade, o amor, e eu preciso andar mediante essas coisas, porque quando eu ando nessas coisas, não há lei, contra estas coisas não há lei, e os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ei, escute, igreja, se nós queremos viver uma palavra aonde que diz que todas as coisas, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para isso eu preciso colocar em prática e andar em Espírito. Para isso eu preciso andar em amor, andar em bondade, andar em alegria, me posicionar aonde eu não abra espaço para essas coisas. É difícil, mas quando o sentimento vir, quando a emoção vir, eu preciso estar de prontidão para declarar aquilo que é verdade na minha e na sua vida.
Você não precisa de uma palavra vinda aqui do altar com o microfone. Você pode, no seu momento, quando passar aquele momento de tristeza, aquele momento de ódio, você parar tudo e falar: não, isso não vai tomar o meu coração. Não é isso que o Senhor tem para mim viver. Não é isso que o Senhor me chamou para viver. Eu vou me alegrar até nesse momento, porque a palavra diz que a alegria do Senhor é a minha força. Então eu vou viver em alegria. É se posicionar, igreja. O Senhor chamou eu e você para assumirmos responsabilidades e nós nos posicionarmos e viver uma fé verdadeira. E nós precisamos nos posicionar de verdade, das mínimas às grandes coisas, igreja. Essa palavra, esse tudo coopera, ele veio ao meu coração. O Senhor me trouxe essa frase. Quem tem rede social vai ver que eu postei no Instagram logo cedo: tudo coopera, foto dentro de um Uber. E ontem eu tive um probleminha com o meu carro, algo particular, e deu um problema lá, tive que encostar no mecânico. E aí sabe quando vem aquele sentimento no coração: mas por que, Deus? Não dá, eu preciso do carro, agora não dá para quebrar, enfim, vem N sentimentos. E aí, o Espírito Santo soprou o meu coração, soprou o meu ouvido, falou: mas e aí, por que você vai se entristecer por causa disso? Você vai deixar se abalar por causa disso? Isso é mais importante do que os meus propósitos, do que o meu amor e do que a minha vida para você? Ei, ignora isso e se alegra, porque isso é passageiro, mas a minha palavra, a minha vida é eterna. Eu preciso que você ande por aí alegre, eu preciso que você ande por aí em espírito, porque o meu reino, a minha palavra, a minha verdade precisa ser propagada por essa terra. E é isso que o Senhor chamou eu e você, igreja, para nós vivermos e evidenciarmos a Cristo, assumindo a nossa responsabilidade. Pode se colocar de pé. Nós precisamos assumir o nosso papel. Quando nós colocamos em prática e andamos em espírito, nós não seguimos a nossa carne, nós tomamos decisões sábias e permanecemos no centro da vontade de Deus. E assim, Raquel, sabe o que acontece? Tudo coopera. E assim, sabe o que acontece, Rai? Tudo coopera. Tudo coopera. Quando eu assumo responsabilidade, quando eu coloco em prática e quando eu ando em espírito, meu irmão, tudo coopera. Tudo coopera. E o meu desejo é que isso penetre no seu coração e você venha contagiar todos que tomaram o teu caminho, porque esse é o desejo do meu coração. O desejo do meu coração é poder contagiar a todos por onde eu passar, que tudo coopera. Que tudo coopera, não para o bem do Renan, não para o bem da Zaf, não. O nosso bem aqui nessa terra é passageiro. Aquilo que tinha cooperar de eterno já está sendo cooperado. E é quando Jesus voltar, nós irmos com Ele. Então eu preciso somente permanecer caminhando nesse caminho. Permanecer caminhando nesse caminho. Tudo nessa terra vai passar. Mas o legado que nós vamos deixar, o legado do Senhor nessa terra, ele não passa. E mais do que isso, a alegria do Senhor, o Senhor é alegria, o Senhor é amor, o Senhor é paz, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é Jeová Rafa, o Deus que cura, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é tudo isso. Só que Ele chamou eu e você para propagarmos Ele por essa terra. E por onde nós andarmos, as pessoas precisam ver que Jesus, Ele é nossa bandeira, Ele é nossa força, Ele é nossa alegria, Ele é nosso amor, Ele é nossa paixão, Ele é nosso tudo. Que o nosso coração, ele vem estar completamente apaixonado por Jesus. Que o meu e o seu coração não foi à toa que nós somos tomados por aquela atmosfera no começo de louvor. Se puder subir novamente para a gente cantar aquele louvor novamente. Não foi à toa, aquela atmosfera foi o Senhor que preparou. Eu confesso que é a mesma forma que eu estava com expectativas para este culto. A gente chega meio correndo, tem que arrumar algumas coisas não estão funcionando. E eu, meu Deus, para os meninos ali, meu Deus, eu preciso dar uma revisada na palavra. E hoje foi um dos cultos que eu não consegui sentar ali e revisar, que eu costumo fazer, mas o Senhor já tinha tudo preparado. O Senhor já sabia da atmosfera e tudo coopera. Tudo coopera. Nós tivemos um imprevisto, nossa mesa de som pifou, não sei se todos estão percebendo, está reduzido, tudo coopera.
O culto está acontecendo, o nome do Senhor está sendo glorificado e vai continuar sendo glorificado, porque todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que caminham segundo o seu propósito, e nós vamos continuar caminhando segundo os propósitos do Senhor estabelecido para a nossa vida, segundo os propósitos que o Senhor estabeleceu para nós, declarando a palavra do Senhor, gerando transformação, gerando salvação, gerando santificação, gerando cura, ministrando paz, ministrando amor e havendo a glorificação do nome do Senhor. O nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. O nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Eu vou mudar essa palavra agora. O nome do Senhor está sendo glorificado através da sua vida. Talvez você não entenda. Talvez você entrou aqui hoje e não entenda algumas coisas que estão acontecendo. Talvez você ouviu essa palavra lá no começo da minha ministração. Tudo coopera, mas eu não estou conseguindo ver isso. Não é possível, talvez você estava na sua mente. Não é possível que as coisas estão cooperando desse jeito. Não é possível que tudo isso que eu estou vivendo, o que eu estou passando, o que um familiar meu passou, é emocional, é financeiro, é saúde, não é possível que está cooperando. O Senhor te trouxe aqui, me trouxe para liberar essa palavra para você. Tudo coopera e está cooperando. Tudo coopera e está cooperando. Continue firme no caminho do Senhor. Continue firme no propósito do Senhor. Continue firme, vivendo em fé. Não tenha somente fé, mas coloque em prática tudo que você tem ouvido, tudo que você tem visto, tudo que você tem sido ministrado. Coloque em prática sem medo, pode se posicionar. O Senhor te trouxe aqui para dizer: levanta a cabeça. Levanta a cabeça, continua olhando para frente, porque todas as coisas cooperam. Eu só preciso que você continue me amando acima de todas as coisas. Talvez nem você acreditava mais em você não acreditava mais em Deus, você não acreditava mais na palavra do Senhor. Mas posso te dizer uma coisa? Em alguns momentos você não precisa nem acreditar. Você só precisa saber que Ele acredita. E Ele nunca deixou de acreditar, e Ele nunca vai deixar de acreditar. E todas as coisas vão continuar contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus. Seja contribuir para algo direto, específico, que eu busco para o meu benefício próprio. Mas o contribuir para o bem, entenda e guarde isso, eu vou finalizar isso. Eu vou finalizar essa palavra com isso. Guarde e entenda essa palavra, todas as coisas contribuem para o bem. Não é exclusivamente o meu bem, a minha satisfação própria e o meu desejo próprio, mas é o bem que Deus tem planejado e proposto. Talvez o bem que o Senhor tem planejado e proposto em alguns momentos vai nos levar a passar por um momento tortuoso, um momento difícil, alguma situação. Mas quando tudo isso passa, todas as coisas cooperam. Quando isso passa, todas as coisas cooperam. E talvez você pode passar desapercebido para mim, para você. Mas vidas estão sendo salvas através da sua vida. Vidas estão sendo ministradas através da sua vida. Vidas estão sendo transformadas através do seu posicionamento. E eu vim aqui para ser boca de Deus e te impulsionar e te incentivar, te dizer que tudo coopera e permaneça firme no caminho do Senhor. Que você saia desse lugar hoje cheio e transbordante da presença do Senhor.